Olá, pessoal. Nas últimas duas aulas, a gente revisou alguns conceitos básicos de vetores e agora a gente vai finalmente fazer a conexão entre, né, como que a gente usa esses conceitos ou essa definição de vetores para descrever o movimento de um corpo, ou seja, na cinemática. Né? E a gente viu que os vetores, eles podem ser caracterizados, né, por um, dois ou três números, dependendo se estão em uma, duas ou três dimensões, mas eles têm essas propriedades de módulo, sentido e direção. E isso é extremamente conveniente na hora de descrever, por exemplo, a velocidade ou aceleração de um corpo, né, onde tem um sentido bem definido. Né? Quando a gente fala de velocidade em um movimento tridimensional, o corpo está se deslocando em uma certa direção. Então, isso está diretamente conectado ao conceito de vetores. Por isso que vetor é tão útil e tão importante para descrever essas grandezas, né? Quando a gente sai do movimento unidimensional. Então, a primeira grandeza que a gente vai querer descrever usando vetores é justamente a posição do corpo, né, que é o objeto mais fundamental na hora de descrever o movimento. Tá? Então, se eu tiver em três dimensões, a gente já viu que a posição de um corpo pode ser caracterizado por três números. E agora, usando a notação vetorial, a gente escreveria esse vetor, né? Então, como é que a gente define o vetor posição? É o vetor que sai da origem do sistema de coordenadas e vai até onde está o corpo. Então, é o vetor formado por esses dois pontos, origem e o ponto onde se localiza o meu corpo, o meu objeto, o meu sistema. Tá? Então, a primeira observação óbvia é que esse vetor depende fortemente do sistema de coordenadas. Né? Se eu tivesse escolhido um sistema de coordenadas onde esse ponto está na origem, esse vetor seria zero. Tá? Então, é sempre importante, eu sempre reforço isso, primeiro definir qual é o sistema de coordenadas que a gente está usando para poder escrever os vetores, porque para diferentes sistemas a gente vai ter diferentes vetores. Tá? A física do problema, obviamente, não muda, é só como a gente descreve matematicamente esse problema. Então, nesse caso aqui, né, o meu vetor posição, a gente escreve como um Rzinho, né, para indicar a posição desse corpo, ele seria dado usando esse sistema de coordenadas cartesiano aqui por esses três números. Então, seria esse valor x de p na direção I chapéu, mais y de p na direção j chapéu, mais z de p na direção k chapéu. Né? Então, se eu construo esse vetor como a soma desses três subvetores aqui, né, eu vou ter justamente esse vetor representado graficamente aqui. Né? Então, a gente pode pensar também, quando a gente está falando de posição, isso aí é muito particular para a posição, a gente pode pensar que, para eu chegar na posição do corpo, eu me desloco dessa quantidade xp na direção do eixo x, então eu saio da origem e venho para cá. Depois eu me desloco de yp na direção j, então venho para cá. E, por último, de zp na direção k, venho para cá e chego na posição do corpo. Isso vale no caso do vetor posição, né, onde, de fato, essas coordenadas estão dando uma localização no espaço. Quando a gente fala de velocidade, isso já não se aplica tão bem. Tá? Mas é uma maneira da gente compreender esse vetor posição. Tá? E aí, se o objeto estiver se movendo com o tempo, esses valores, né, xp, zp, yp, eles vão estar mudando com o tempo. Para cada instante de tempo, o corpo pode estar numa posição diferente. Então, se o corpo estiver se deslocando com o tempo, esse vetor posição ele vai ser uma função do tempo, sabe? Que a gente chama de uma função vetorial, porque é um vetor que depende do tempo, e ele pode ser escrito em termos dessas três funções. Então, a coordenada x em função do tempo, y em função do tempo e z em função do tempo. E aí, por exemplo, em particular, né, se eu quiser, em algum instante de tempo, calcular qual que é o módulo desse vetor, então, ou, né, de uma maneira mais física, qual é a distância à origem do sistema de coordenadas? Bom, a distância do meu corpo à origem do sistema de coordenadas é simplesmente o tamanho desse vetor, é o módulo do meu vetor. Tá? Então, a gente viu algumas maneiras de calcular isso. Por exemplo, a gente pode calcular isso como a raiz quadrada do produto escalar, do vetor com ele mesmo,
né? Só para a gente lembrar do conceito de produto escalar, mas isso vai me dar, no final das contas, né, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E essas coisas, obviamente, podem depender do tempo, então esse R aqui também pode depender do tempo. Então, novamente, só para reforçar ainda mais, né, quando eu escrevo uma variável sem a setinha, isso é um número. Né? Realmente, a distância origem é um número, sei lá, x metros. Tá? Com a setinha, isso é algo muito maior, é um outro objeto matemático que também passa informação de sentido e direção. Tá? Então, esse é o primeiro vetor que a gente tem que introduzir para descrever o movimento, não tem jeito, é o vetor posição do corpo. E agora a gente tem que discutir os outros vetores para descrever o movimento, que são o vetor velocidade e aceleração. Então, só uma última observação aqui, é que esse vetor aqui, que descreve a posição do corpo em qualquer instante do tempo, a gente pode chamar de vetor trajetória. Ele determina qual é a trajetória do corpo. Então, vamos lá, o vetor velocidade. Então, a gente já definiu velocidade em uma dimensão, a gente viu que a gente tinha diferentes maneiras de definir velocidade. Então, em particular, a gente viu que a gente podia definir uma velocidade média como um ΔX sobre um ΔT. Essa era a velocidade média. Mas mais interessante era a velocidade instantânea, que era uma derivada da posição ou da trajetória do corpo em função do tempo. Como é que a gente agora traduz isso daqui para 2 ou 3 dimensões, certo? Então, a gente generaliza esses conceitos. Tá? Então, a velocidade média em 2 ou 3 dimensões é que tanto faz, né? Porque se eu tiver em 2 dimensões, significa que o meu vetor só tem 2 componentes. Se eu tiver em 3 dimensões, significa que o meu vetor tem 3 componentes. É a única diferença. Tá? Mas isso aqui a gente pode definir como uma diferença entre 2 vetores dividido por ΔT. Então, só para... Né, vocês podem pensar, mas a gente está dividindo um vetor, a gente nunca falou de divisão de vetores, né? Mas isso aqui a gente pode pensar como a multiplicação por um escalar, né? 1 sobre ΔT vezes ΔR, certo? Então, seria 1 sobre TB menos TA, RB menos RA. Então, o que eu teria que fazer para calcular essa velocidade média? Eu preciso do vetor posição nesses 2 pontos, A e B. Então, estou calculando a velocidade média entre o ponto A e B. Preciso fazer a diferença desses vetores. Se eu tenho aquela representação analítica, calcular a diferença é fácil, é só subtrair as componentes, né, componente a componente. E aí o resultado vai me dar um vetor, e aí eu multiplico por esse escalar aqui, 1 sobre ΔT. Tá? Então, cada componente vai ser multiplicada por 1 sobre ΔT. Tá? Então, a gente sabe como calcular isso daqui analiticamente. E o vetor velocidade instantânea, a gente também pode generalizar como a derivada do meu vetor trajetória com relação ao tempo. E agora, como é que a gente faz uma derivada de um vetor? Pode ter alguns detalhes, mas, em geral, a gente vai sempre considerar um sistema cartesiano. Nesse caso, basta que eu derive componente a componente. Então, lembrando que o vetor trajetória ele é dado por 3 funções do tempo, x, y e z. Eu posso derivar cada uma individualmente e construir um novo vetor que é dessa maneira aqui. As componentes desse vetor são as derivadas dessa função. Então, isso aqui vai me dar a velocidade na direção x, isso aqui é a velocidade na direção y, isso aqui é a velocidade na direção z. Quando eu somo essas 3 grandezas, né, somo vetorialmente essas 3 grandezas, isso me dá o vetor velocidade. Então, me diz onde o meu, né, para que direção o meu corpo está se deslocando. Tá? Então, esse é como a gente define, dessa maneira a gente define a velocidade instantânea para 2 ou 3 dimensões. Né? Obviamente, se eu tiver em 2 dimensões, eu não vou ter essa coordenada z aqui, eu só vou ter essas 2. Tá? Então, vamos rapidamente olhar para um exemplo simples aqui, só para a gente entender, né, como é que, né, para ficar um pouco mais concreta essas ideias. Tá? Então,
imagina que a gente tem isso daqui, certo? Então, a gente tem um carro que está subindo uma ladeira, então imagina que o carro está andando, né? Está subindo essa ladeira, ela tem uma inclinação de 30 graus, ela tem um comprimento total de 100 metros, e o carro sobe toda a ladeira em 20 segundos. Né? Então, imagina que eu estou com um carro lá no começo da ladeira e ele vai subindo com uma velocidade constante, percorre 100 metros em 20 segundos. Né? Como é que a gente escreveria o vetor velocidade do carro? E aí, né, sempre que a gente tem um problema, a gente precisa escrever um vetor, ou né, descrever uma coordenada, ou qualquer coisa em cinemática, a gente precisa saber qual é o sistema de coordenadas. Sem definir o sistema de coordenadas, não faz sentido nenhum, né, definir qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa é sempre qual é o meu sistema de coordenadas. Então, eu posso escolher aqui um sistema qualquer, né? Fica aqui o problema não me disse que sistema usar, então eu aqui vou escolher esse sistema onde, né, se eu pensar aqui que o carro está subindo essa ladeira, então essa seria a direção vertical, essa seria a direção horizontal. Essa ladeira tem um comprimento L de 100 metros e uma inclinação de 30 graus. Se o meu carro está subindo essa ladeira com velocidade constante, significa que o meu vetor velocidade ele é paralelo à inclinação da ladeira, né? Ele tem que estar aqui alinhado com essa linha. Tá? Se o vetor velocidade estivesse para cima, significa que o carro estaria, né, saindo da ladeira, além de ir para frente. Né? Se ele estivesse para baixo, ele teria que estar penetrando na ladeira. Então, a única maneira do carro subir a ladeira com velocidade constante é se ela for paralela à ladeira. Então, esse é um exemplo onde eu sei graficamente representar o vetor, e agora o que eu vou querer escrever é qual é a velocidade instantânea vetorialmente. Então, escrever em termos daqueles versores IJK. Né? Então, esse é um caso onde eu consigo representar graficamente, que aí quero traduzir isso para uma representação analítica. Então, nesse caso aqui, o problema é relativamente simples, porque a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a velocidade média e a instantânea são as mesmas, porque a velocidade instantânea é sempre a mesma coisa. Então, se eu escolher dois pontos quaisquer para calcular essa velocidade média, eu já vou ter a velocidade instantânea, porque elas são iguais. Certo? Então, como V é constante, e notem aqui uma observação, né, um parêntese. Quando a gente diz que um vetor é constante, significa que as componentes dele não mudam. Ou seja, não é que o módulo do vetor é constante, isso é algo diferente. Quando a gente fala um vetor é constante, significa que a componente x é sempre a mesma, independe do tempo. A componente y também independe do tempo e a z também independe do tempo. Certo? Então, nesse caso, o meu vetor, eu vou escrever aqui como se ele tivesse uma dependência temporal, mas na verdade ele é constante. Ele é dado por uma componente x, que é um número qualquer, mais uma componente y, que é um outro número qualquer. E aí eu tenho, né, algumas maneiras diferentes de calcular essas componentes. Né? Eu vou, só para a gente praticar um pouco, eu vou usar o fato de que a velocidade média vai ser igual a essa velocidade instantânea, que é uma constante. Então, vou usar isso daqui. E aí, para eu calcular a velocidade média, então agora se tornou um problema de calcular a velocidade média. Para eu calcular a velocidade média, eu preciso considerar dois pontos da minha trajetória. Então, só para ser mais simples, eu vou considerar o ponto inicial e o final. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui o ponto inicial, quando o carro começou a subir a ladeira, e o ponto final, quando ele chegou ao final da ladeira. E aí, a minha velocidade média entre esses dois pontos vai ser a posição final do carro menos a inicial, dividido pelo tempo que ele levou de ir de A até B. O tempo é dado no enunciado, é 20 segundos. O que eu preciso determinar agora é quem são esses vetores RB e RA. Certo? Então, é o vetor posição quando o carro estava no ponto A e quando o carro estava no ponto B. Né? No ponto A, era a origem. Então, o RA é trivial, é simplesmente zero.
No ponto B, eu vou querer determinar quem é esse vetor aqui, né? Então, é o vetor que sai da origem e vai até o ponto B. Então, é exatamente esse vetor aqui. E eu vou querer determinar quem que é ele, quem que é esse RB. Então, o que que é me dado no problema? O tamanho dessa ladeira aqui, que é L, é isso que eu sei. Então, o problema me dá o tamanho desse vetor RB, que é L, e me dá essa inclinação aqui, que é esse ângulo θ. Então, o que eu tenho que fazer para escrever esse vetor RB? Eu tenho que decompor ele entre as componentes x e y. E aí, essa decomposição a gente já viu como fazer, né? Se a gente sabe esse tamanho e esse ângulo, eu posso olhar para esse triângulo retângulo aqui, e aí a componente xb, ou o valor desse comprimento xb aqui, vai ser justamente L cosseno θ, e o YB vai ser L seno θ. Então, o meu vetor RB vai ser L cosseno θ na direção I, mais L seno θ na direção J. E, portanto, a minha velocidade média, como esse vetor aqui é zero, tá? Ele vai ser o vetor RB dividido por ΔT. Então, isso aqui vai ser L cosseno θ sobre ΔT na direção I, mais L seno θ sobre ΔT na direção J. Então, quando eu multiplico por um escalar, nesse caso 1 sobre ΔT, eu multiplico cada componente por esse escalar. Então, esse é o meu vetor velocidade média, que é igual à velocidade instantânea, porque a velocidade do corpo é constante. Então, eu consegui escrever aqui já quanto que vale o vetor velocidade instantânea, em termos dessas variáveis. E aí, se eu quiser escrever explicitamente, né, eu uso os valores. É sempre bom quando a gente está fazendo essas... quando a gente está resolvendo um problema desse tipo, mesmo que a gente tenha valores numéricos, é sempre útil a gente escrever tudo em função de variáveis, porque a gente não tem que ficar fazendo conta o tempo inteiro. E aí, no final, só que a gente substitui os valores. Isso nos poupa tempo. E também, se a gente cometeu algum erro, é muito mais simples corrigir se está tudo escrito de maneira algébrica, assim, se a gente não tem os valores já substituídos, senão a gente tem que refazer todas as contas. Então, nesse caso aqui, né, que L era 100 metros, ΔT era 20 segundos e θ era 30 graus. Isso aqui vai me dar o seguinte vetor velocidade instantânea, vai ser aproximadamente 4,33 I mais 2,5 J. E agora, lembrando que eu substituí essas grandezas que têm unidades. Então, o meu vetor vai carregar unidades também, que eu vou chamar aqui de metros por segundo. Eu posso representar colocando em evidência, tá? A unidade. Tá? Então, eu sei que esses números aqui, eles estão em metros por segundo. Tá? Então, esse é o meu vetor velocidade instantânea. Calculei ele aqui com todas as componentes. Se eu quiser calcular o módulo, eu sei, eu consigo calcular qualquer informação que eu quiser. Uma observação importante aqui, se eu tivesse escolhido um outro sistema de coordenadas, por exemplo, onde o meu x está alinhado com a minha rampa, o meu vetor velocidade seria muito mais simples. Porque de fato, esse é um movimento unidimensional. Não interessa que, se alguém está olhando de fora, parece um movimento inclinado, mas na verdade o carro está se deslocando ao longo de uma linha. Então é um movimento unidimensional. Então eu poderia ter escolhido um sistema de coordenadas onde o eixo x está exatamente alinhado com a rampa, e aí a minha velocidade estaria na direção desse eixo x. E aí seria muito mais simples. A minha velocidade seria simplesmente comprimento dividido pelo tempo, que daria 5 metros por segundo, na direção e chapéu. Então, isso é só para mostrar o quão importante é a gente primeiro escolher o sistema de coordenadas direitinho antes de fazer essas contas, porque a resposta vai mudar muito dependendo de qual sistema de coordenadas que a gente está usando. Bom?
Então, o segundo vetor que a gente vai querer definir é o vetor aceleração, e a gente vai fazer algo muito semelhante ao que a gente fez com o vetor velocidade, né? A gente pode definir uma aceleração média, que vai ser dado por um ΔV sobre ΔT. Então, essa é a aceleração média. E eu posso definir uma aceleração instantânea, que vai ser o limite da velocidade média quando ΔT vai para zero, né? Então, essa é a derivada de V com relação a t. E aqui, de novo, como é que eu tiro a derivada de um vetor? Eu derivo cada componente dele, né? Em um sistema de coordenadas cartesiano, né? Então, aqui eu vou ter a derivada da componente x da velocidade, e chapéu, mais a derivada da componente y, j chapéu, mais a derivada da componente z, k chapéu. Então, essa é a aceleração instantânea. Então, se eu sei a posição, eu consigo calcular a velocidade, né? Se eu sei o vetor trajetória, eu consigo calcular agora o vetor velocidade, e eu consigo calcular o vetor aceleração. Tá? Então, vamos ver um exemplozinho simples de como calcular essas grandezas. Né? Então, imagina que eu estou aqui com... que me é dada a seguinte situação, certo? Então, eu tenho um carro que se desloca em duas dimensões. Então, sei lá, eu estou olhando para o deslocamento dele no mapa, projetando esse deslocamento em duas dimensões. E aí, a posição desse carro é dada por essa função complicada aqui, certo? Então, eu tenho um polinômio cúbico I chapéu e um polinômio cúbico J chapéu. Então, é algum movimento diferente do que a gente viu até agora, certo? Então, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular o vetor velocidade e aceleração, e a gente quer determinar algumas propriedades desse movimento. Por exemplo, em que instante o carro está se deslocando exatamente na direção leste-oeste, né? Então, imagina que direção norte e sul, né? Eu estou olhando o movimento do carro de cima, então norte e sul está alinhado com o eixo Y e leste-oeste está alinhado com o eixo X. Então, eu quero saber em que instante ele está se movendo exatamente na direção leste-oeste. Eu quero saber também em que velocidade o velocímetro do carro vai marcar no instante t igual a 1. Só algumas coisas que a gente pode extrair desse movimento, né? Então, a primeira coisa, vamos visualizar esse movimento, antes de fazer qualquer conta, só para ajudar um pouco a gente, certo? Então, a trajetória, né, que esse carro faz, né, se eu plotar ela em função de x e y, então imagina que eu estou olhando o carro se deslocando, sei lá, numa cidade, eu estou olhando de cima, então a projeção desse movimento em duas dimensões. Então, aqui seria a minha coordenada y, aqui seria a minha x, eu veria o carro fazer essa trajetória aqui. Então, sair desse ponto e vir para cá fazendo esse tipo de curva. Tá? Então, notem que essa seria a projeção da minha trajetória no sistema XY. Então, o carro traçaria essa curva. Mas se eu olhar para a coordenada x em função do tempo ou y em função do tempo, isso vão ser outras curvas. Então, como é que a gente visualizaria isso? Num instante de tempo qualquer aqui, no instante... Então, aqui eu não tenho um instante de tempo, aqui eu só tenho as coordenadas, aqui eu tenho um gráfico de x por t e aqui y por t. Então, o meu carro vai percorrendo essa trajetória aqui, e aí a cada instante de tempo eu marco qual é a coordenada y, qual é a coordenada x, e aí eu vou colocando nesse gráfico aqui, né? Então, sei lá, nesse instante aqui que eu tirei essa foto, o carro tem aqui uma coordenada, sei lá, quase que 6x, então eu marco aqui 6, e o y é, sei lá, quase que 15, então eu marco aqui 15. Nesse instante de tempo, que é quase 2 segundos aqui. Conforme o tempo vai passando, as coordenadas vão mudando, e eu vou marcando nesse gráfico sempre a coordenada x em função do tempo, e nesse sempre a coordenada y em função do tempo. Né? Então, esses dois gráficos aqui me dão essas duas funções x de t e y de t, que são justamente essas funções cúbicas aqui.
né? O gráfico da esquerda, ele está me mostrando, de fato, a trajetória espacial onde o carro está se movendo. Tá? Então, ele vem se movendo aqui, a coordenada x traça essa curva e a y traça essa curva aqui. Certo? Então, esse é o movimento do meu carro. Né? No final das contas, ele acaba aqui quase que na coordenada 30 e o y 50 e alguma coisa aqui. Tá? Então, de novo, né? Se eu olhar o meu carro, se eu estivesse olhando com um drone lá de cima, eu veria ele fazendo esse movimento aqui, mas quando eu escrevo as funções x de t e y de t, são as funções que aparecem nesses gráficos. Né? Então, isso é só para diferenciar o que é uma coordenada em função do tempo e o que a gente veria se a gente estivesse realmente filmando o movimento do carro. Tá? Então, esse seria o tipo de movimento, um movimento, né, não tão simples. Mas tudo bem, se eu tenho as funções, eu consigo calcular a velocidade e a aceleração. Né? Então, vamos fazer isso. Vamos calcular qual é a velocidade e a aceleração desse carro. Né? Então, para isso, deixa primeiro eu guardar essa função aqui, que vai ser extremamente útil para a gente. Certo? Então, essa vai ser a função que me dá a trajetória do corpo, então eu tenho toda a informação que eu preciso nessa função aqui. E aí, para calcular o vetor velocidade, isso é simples, eu tenho que fazer, né, desde que eu saiba fazer derivadas, eu tenho que fazer a derivada dessa função. Isso vai me dar o vetor velocidade em qualquer instante do tempo. Né? E aí, como é que eu derivo? Eu derivo componente a componente. Então, primeiro eu tenho que derivar essa função aqui, e a derivada dessa função com relação ao tempo, né, vai dar... Tudo aqui é um polinômio, né? Então, derivada de t elevado a n dá n vezes t elevado a n menos 1. Então, nesse caso aqui, vai me dar 3 mais 2t menos 0,3t ao quadrado, tudo na direção i. E a derivada da componente y, ou da coordenada y do carro, vai ser 10 menos 5t mais 0,6t ao quadrado na direção j. Então, está aqui, já calculei o meu vetor velocidade. Ele é dado por isso daqui, por essa função. Tá? Se eu quisesse o vetor aceleração, eu tenho que derivar isso de novo. Né? Então, para calcular esse vetor aceleração, eu tenho que agora derivar essas funções aqui. Então, a derivada da componente x da velocidade vai dar 2 menos 0,6ti mais menos 5 mais 1,2tj. E aqui a gente já nota uma coisa, que esse é um tipo de movimento onde a aceleração não é constante, ela está mudando com o tempo. Tá? Então, aqui a aceleração muda com o tempo. Tá? Então, eu calculei agora o vetor velocidade e o vetor aceleração. A próxima coisa que o meu problema pede é em quais instantes de tempo o carro se desloca na direção leste-oeste. Então, como é que eu entendo isso? O que isso quer dizer, né, matematicamente? Como é que eu traduzo essa pergunta matematicamente? Leste-oeste, eu estou assumindo aqui que é na direção do eixo X, na direção horizontal. Né? Então, se eu estivesse olhando o movimento do carro aqui de cima, tá? Conforme esse gráfico aqui que a gente viu, em que momento ele está exatamente se deslocando nesse sentido aqui, em que ele nem está subindo nem descendo na coordenada y. Tá? Então, isso vai acontecer quando a velocidade dele for horizontal. Tá? Então, o carro vai se deslocar nessa direção leste-oeste quando a velocidade dele for horizontal. Então, o que eu quero saber é que em instantes de tempo a minha velocidade está apontando exatamente na direção x. Então, o carro se move na direção leste-oeste se a velocidade dele for simplesmente só tiver uma componente x. Ou seja, a componente y da velocidade vai ser zero. Então, na verdade, matematicamente, o que eu estou perguntando é
quando a velocidade y desse carro vai ser zero. A componente y da velocidade vai ser zero. Ou seja, ele está só se deslocando horizontalmente, não está nem subindo nem descendo nesse meu sistema de coordenadas. Então, como é que eu faço isso? Bom, é simples, né? É só olhar, essa é a componente y da minha velocidade e eu quero que isso seja igual a zero. Isso vai me determinar os instantes de tempo em que isso acontece. Então, essa vai ser a condição para que o meu carro esteja se deslocando horizontalmente. Isso me permite saber em que instante de tempo isso acontece. Então, eu tenho uma equação quadrática aqui, eu posso resolver isso, e aí eu vou encontrar que os instantes de tempo vão ser 5 segundos e 3,33 segundos. Então, eu tenho esses dois instantes onde o carro está se deslocando horizontalmente. E aí a gente pode, né, como a gente tem essa representação de vídeo do meu carro, a gente pode até conferir se isso de fato é verdade ou não. Né? Então, vamos ver se isso confere. Né? Então, está falando aqui que seria no instante de 5 segundos e 3,33. Né? Então, seria mais ou menos em algum instante aqui e depois em algum instante aqui. Né? Então, se eu olhar o movimento, né, nesse instante, de fato, né, que seria algo próximo do 3 e alguma coisa, o carro está, de fato, se deslocando horizontalmente. Se a gente olhar para a coordenada y, ela não vai mudar quase nesse instante. Né? Obviamente, imediatamente antes e imediatamente depois, ela muda, mas nesse instante a coordenada y continua igual. Né? Então, a gente vê que, de fato, ela fica quase horizontal aqui, e aí ela baixa um pouquinho, e aí depois vai chegar um outro instante aqui, perto do t igual a 5, onde o carro, de novo, vai se deslocar horizontalmente, então a coordenada x vai estar mudando, mas a y não. Né? Então, mais ou menos nesse instante de tempo, o carro está se deslocando só horizontalmente. Então, tem esse instante aqui e esse instante onde o carro se desloca horizontalmente. Tá? Então, de fato, bate com o cálculo analítico que a gente fez. E a última pergunta aqui desse exemplo é em que instante de tempo, não em que instante de tempo, mas qual que é a velocidade que o velocímetro do carro marca no instante t igual a 1 segundo? Tá? Então, essa é a pergunta. Então, o que o velocímetro do carro marca? Não, ele me dá um número, né? Ele não está me dando o vetor velocidade, ele só está me dando um número. Que número é esse? É o módulo da velocidade, certo? Então, não interessa a direção e o sentido que o carro está se movendo, só interessa o módulo, o tamanho desse vetor. E é isso que o velocímetro marca, é o módulo da velocidade. Então, de novo, essa é uma pergunta que, matematicamente, ela é simples de ser calculada, mas eu tenho que conseguir interpretar o que ela está pedindo. Né? E ela está pedindo, então, o módulo da velocidade no instante t igual a 1. Tá? Então, o que eu preciso? Eu preciso olhar para essa minha velocidade instantânea, e eu preciso calcular ela quando t for 1. Isso vai me dar o vetor velocidade nesse instante de tempo, e aí eu posso calcular o tamanho desse vetor, e isso vai me dar o que o velocímetro marca. Certo? Então, vamos copiar essa velocidade aqui, e aí a gente quer calcular isso no instante t igual a 1, então, é só eu substituir esse valor nessa expressão. Isso vai me dar, então, aqui eu vou ter 3 mais 2, 5, menos 0,3, então vai dar 4,7. Estou imaginando que isso aqui está em metros por segundo, né? Só para assumir o sistema SI. Aqui eu vou ter 10 menos 5 mais 0,6, então eu vou ter 5 mais 0,6, eu vou ter 5,6. Na direção J, metros por segundo. Então, esse é o meu vetor velocidade no instante t igual a 1 segundo. Então, meu carro está se deslocando, sei lá, na direção positiva do eixo X e do eixo Y, com alguma velocidade inclinada. O velocímetro está me marcando, né? Então, a minha velocidade seria algo assim.
e o velocímetro está me marcando só o módulo dessa velocidade. E aí eu tenho que calcular, portanto, o módulo da velocidade, que vai ser raiz quadrada da soma das componentes ao quadrado. Então, vai ser 4,7 ao quadrado mais 5,6 ao quadrado. Então, se eu calcular isso, isso vai dar 7,3, lembrando que eu sempre tenho as unidades aqui, metros por segundo. Então, é isso que o velocímetro marcaria nesse instante. Então, esse foi só um exemplo simples para a gente ver como extrair a velocidade e a aceleração a partir da trajetória. Então, agora usando esses conceitos de vetores. Então, a gente vê que o tempo inteiro a gente está usando esses versores IJK para representar esses vetores, ou para construir esses vetores. E a partir deles a gente consegue tirar várias informações. Por exemplo, quando o carro está se movendo em uma determinada direção, ou qual é o módulo da velocidade desse carro, e assim por diante. Tá bom? Então, nas próximas aulas, a gente vai considerar exemplos mais complexos de movimentos usando essa notação de vetores. Tá bom? Mas por essa aula era isso. Tchau, tchau.